Rádio Super inspirando você. Bom dia com a palavra 8h31. A nova música do pastor Lucas, dono de todas as canções. Bonita música, né? Glória a Deus. Agora 8h31. Vamos à palavra de hoje, a mensagem de hoje. Bom dia com a palavra. Hoje nós vamos ler o que está escrito em Colossenses capítulo 4. Aliás, Colossenses é um livro que você deve ler urgentemente, viu? Um dos livros que você deve ler urgentemente, né? Colossenses capítulo 4, versículo 5 em diante. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Coisa linda, maravilhosa, né? Essa palavra que lemos aqui fala de coisas que para mim são muito caras, né? Coisas que em particular eu me interesso muito. Muito mesmo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Quantas oportunidades são perdidas, jogadas fora, né? Passam e a gente não aproveita, porque não se concentra naquilo que deve concentrar, não olha para aquilo que deve olhar, com o olhar que deve ser olhado, né? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui nós aprendemos que é preciso, é claro e evidentemente, eu como profissional da voz, entendo muito bem isso, nós precisamos sim nos preocupar, né? Estarmos atentos quanto ao modo que falamos, como articulamos as palavras, né? Projetamos a voz, tudo isso é muito importante para mim como profissional, por exemplo, mas muito mais importante como cristão. Muito mais importante do que como eu articulo as palavras, é como eu falo, o momento que falo. É saber falar para cada tipo de pessoa. Usar o vocabulário correto, né? No máximo possível, o mais correto possível. O tom de voz adequado, mas saber falar a cada tipo de pessoa. É importante a gente ter uma atitude positiva e ter também uma conversa agradável. De pouco adianta as pessoas terem um vasto vocabulário, um lindo vocabulário, né? Um vocabulário completíssimo, saber o significado das palavras, mas não saber usá-las. Fazer disso instrumento para ter uma conversa agradável. O sal em excesso fica salgado e pouco sal também não é bom. Então a gente precisa ser moderado. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio no nosso falar. Agora, creio eu que por nós mesmos, nós não conseguiremos usar sempre as palavras corretas, no momento correto, mas pelo Espírito Santo de Deus que age em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, nós podemos exercitar o hábito de sempre dizer palavras de vida, de esperança, diante de qualquer situação. Eu já falei aqui sobre poluição verbal. Existe uma grande poluição verbal e muitas vezes até no nosso meio. Porque a pessoa tem aquele linguajar do crente, do cristão, o crentez, no meio de outros cristãos. Quando está fora da igreja, quando está longe daqueles que são irmãos da mesma igreja, da mesma denominação, o seu vocabulário muda, né? Você faz uso de palavras chulas, você xinga. Ora, isso não agrada de maneira nenhuma o Espírito Santo de Deus que está em nós. Portanto, vamos exercitar, irmãos, em nome de Jesus, o hábito de dizer palavras de vida diante de qualquer situação. O mundo já está cheio de notícia ruim, o mundo já está cheio de profetas do caos. Sejamos uma voz de esperança. E principalmente, que possamos aprender a não magoar as pessoas que nós amamos. Quantas vezes, de forma impensada, falamos impetuosamente, somos tão rápidos ao falar, tão rápidos ao nos dirigir a pessoas, a responder pessoas, principalmente quando provocados. E aí nós cometemos um erro muito grande de magoar quem precisa de uma palavra de esperança, de amor, vinda de alguém que deveria fazer a diferença. Na sua casa, meu irmão, pratique o hábito de falar palavras de vida. Interrompa a fofoca, interrompa o maldizer. Não faça parte dessas coisas. Não aceite
o palavrão, não aceite esse tipo de coisa. Não participe disso. Não permita que a sua boca seja aberta para dizer palavras que desagradam a Deus. Pessoas que são especiais na nossa vida, muitas vezes ouvem de nós coisas que nós não poderíamos de maneira alguma dizer. A gente pode até pedir desculpas depois, se arrepender, e isso pode ter algum resultado, mas o melhor era não ter dito, para não magoar. Maridos e mulheres, quantas vezes se magoam, se machucam, se ferem, porque não tem uma conversa temperada, não sabe escolher a palavra certa, não sabe escolher o momento certo, não sabe se calar para pensar melhor antes de responder. Peça ao Espírito Santo de Deus para ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor, também no seu falar. E é para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus, é para a nossa edificação e é para a glória de Deus que eu chamo a sua atenção neste momento sobre as palavras que você vai dizer hoje, durante todo o dia. Comece vigiando por hoje. Esteja atento às suas palavras. Amém? Deus te abençoe.